Os Los Angeles Lakers é o time mais sortudo da história da NBA. Ou pelo menos, é o que muita gente diz. Porque a verdade é que toda vez que parece que o Lakers vai entrar numa reconstrução longa, algo absurdo acontece. Shaquille O'Neal do nada decide pro Lakers. Kobe cai justamente no colo deles no draft. LeBron escolhe os Lakers quando o time era um desastre. Anthony Davis força uma troca especificamente pra lá. E quando parecia que o futuro tinha acabado, Luka Doncic simplesmente parece vestindo amarelo e roxo. Coincidência? Sorte? Ou talvez o Lakers seja apenas o protagonista da NBA? Hoje eu decidi reunir todas as vezes que parecia que o Lakers ia acabar e do nada algo absurdo aconteceu. Então deixa o like, se inscreve no canal e bora acompanhar as maiores loucuras que já aconteceram com o Lakers. Primeiro lugar, Magic Johnson. Magic Johnson foi draftado em 1979, a primeira escolha do draft. A verdade é que essa escolha pertencia originalmente ao New Orleans Jazz. Lakers adquiriu essa escolha anos antes em uma troca. Antes da chegada, o Lakers tinha passado por temporadas irregulares, 76-77 com 53 vitórias, 77-78 com 45 vitórias e 78-79 com 47 vitórias. Depois disso, 5 títulos, 9 finais e 3 MVPs. Ou seja, do nada, uma troca aleatória com além do nada pelo Jazz simplesmente deu ao Lakers uma primeira escolha de draft que mudou para sempre a história da franquia. E aqui começa a ficar bizarro. E uma curiosidade, Magic foi draftado um ano depois do Kareem ter ganhado MVP. Ou seja, o Lakers tinha Kareem e recebe Magic logo depois. E como eu já falei do Kareem, vamos falar dele. Antes do Lakers, ele estava no Milwaukee Bucks. Ele conquistou o campeonato em 71, foi MVP em 71, 72 e 74. Em 75, o Lakers decide fazer a troca por ele. Kareem Abdul-Jabbar e Walt Wesley, simplesmente por Elmore Smith, Brian Winters, Junior Bridgman e David Meyers. Simplesmente Kareem já era triplo MVP e campeão da NBA e do nada chega no Lakers por uma porrada de jogador ruim. Coincidência ou não? Logo um ano depois vem Magic Johnson, ou seja, os caras formam uma dupla absurda, do nada, né? Lakers. E aí, depois de ter conseguido, por uma troca bizarra, a primeira escolha do draft, que virou Magic Johnson, o maior armador da história, e depois de ter conseguido, por uma porrada de jogador ruim, um cara que já era triplo MVP, eles passam por um tempinho de reconstrução. Mas só que você pensa assim, o Magic Johnson ganhou 5 títulos, chegou a 9 finais da NBA e 3 MVP. E aí, logo depois disso tudo, o que acontece? Simplesmente Shaquille O'Neal vem do Orlando Magic pro Lakers do nada, um time que não tinha mais ninguém. Temporada antes dele vir pro Lakers, ele tava fazendo 29.3 pontos, 11.4 rebotes e chegou nas finais da NBA. Um ano depois, 26.6 pontos e 11 rebotes. Aí você fala assim, mano, por que um cara que tá fazendo médias absurdas, já é candidato a MVP, chegou nas finais da NBA com um time e decide ir pro Lakers? Ninguém sabe. Quando ele chega pro Lakers, ele chega por um contrato de 7 anos e 120 milhões de dólares. O maior contrato da história da NBA até aquela época. Depois que ele chegou, 3 títulos consecutivos e 3 MVP das finais. Ou seja, ele decide sair do Orlando Magic pronto e chega num Lakers destruído. Só que você pensa, ele ganhou esses 3 títulos sozinho? Lógico que não. Então, no mesmo ano que magicamente o melhor pivô do mundo decide para os Lakers, o que acontece? Kobe Bryant, que foi a escolha número 13 pelo Charlotte Hornets. Mas não, o Lakers, que já tinha conseguido um Shaquille O'Neal, acredita no potencial do Kobe Bryant e traz para o time. A troca, simplesmente, Vlad Divac. Irmão, os caras conseguiram fazer uma troca do Kobe Bryant pelo Vlad Divac. Assim, vamos ser sinceros, o Vlad Divac já era um pivô pronto e um pivô muito bom, que seria um ótimo reserva pro Shaquille O'Neal. Mas eles decidiram acreditar na escolha 13 do draft por um dos melhores pivôs da NBA. Não tem sentido essa troca, a não ser que alguém tenha vindo no ouvido deles e falado, presta atenção nele, vai fazer uma ótima dupla com o Shaq. E a curiosidade que fica, Kobe foi o primeiro armador draftado diretamente do ensino médio pra NBA. E aí, depois da era Shaq-Kobe, uma das maiores duplas da história da NBA, parecia que finalmente eles iam dar uma acalmada, né? Parecia que finalmente, vamos dar uma acalmada aí, rapaziada, não vamos fazer um time apelão, não. Aí do nada, Pau Gasol. Vamos lá, situação do Lakers antes dele.
2006, 2007, Lakers foi eliminado na primeira rodada dos playoffs e tinha feito 42 vitórias. 2007, 2008, eles ficaram 26-16, ou seja, eles tinham saído na primeira rodada dos playoffs e logo um ano depois eles não foram para os playoffs. E aí, do nada, o Memphis decide fazer uma troca bizarra. Kawani Brown, Javaris Crittenton, Aaron McKee, Marc Gasol, que ainda não tinha sido draftado pela NBA, então ninguém sabia se ele ia ser um cara bom, e algumas escolhas de draft pelo Paul Gasol e uma escolha de segunda rodada. Cara, que absurdo. O melhor... Então assim, o Lakers teve o melhor armador da NBA do nada, aí do nada o melhor power forward barra center, aí do nada o melhor center, do nada o melhor armador e shooting guard, e do nada toma de novo o melhor pivô. Por quê? Por uma porrada de jogador ruim. Ou seja, todas as vezes que o Lakers está em uma situação ruim, simplesmente eles fazem uma troca por 5, 6 jogadores ridículos de ruim pelo melhor jogador da NBA. Me explica como funciona isso aí, porque aí você vai pegar um Paul Gasol que tá fazendo médias absurdas, que eu vou deixar aí na tela, e você troca por jogadores absurdos. Daqui, mano, que eu tô vendo, o único que é bom é o Javaris Crittenton e o Aaron McKee. Tudo bem que o Marc Gasol depois vira um bom pivô, mas não tinha como o Memphis saber. Ele era um cara que talvez seria escolhido na segunda round de draft. Resultado da troca, mais um triplo campeão, 2008, 2009 e 2010. Então assim, aqui, finalmente, eles ficaram numa sequinha ali, só que parecia que não ia ter fim. Os caras fizeram 126 vitórias em 5 temporadas. Os caras tiveram uma média de 25,2 vitórias por temporada. E aí, do nada, o melhor jogador do mundo decide ir pra esse time desestruturado. Do nada, vamos pegar o pior time da NBA, que faz 25 vitórias nos últimos 5 anos, e vamos mandar simplesmente LeBron James. Cara, você tem noção do absurdo que é isso? Me diz por que o LeBron ia aceitar simplesmente sair do Miami Heat e ir pro Lakers, que tava completamente destruído. A não ser que eles tinham uma proposta muito boa de reconstrução, não tem sentido essa troca. Eles ofereceram pro LeBron 4 anos e 153 milhões de dólares. Para você ter uma noção de quão absurdo o Lakers estava de ruim, foi a primeira grande estrela depois de Shaq a simplesmente decidir ir pro Lakers na agência livre. Ou seja, os caras vão fazer 25 vitórias, tinham o pior time da NBA, mas do nada, LeBron James, que tinha ofertas talvez de todos os times da NBA, decide ir pra lá. Pode me explicar o porquê? E aí, do nada, o Anthony Davis, completamente satisfeito, decide se juntar a LeBron James, uma porrada de jogador ruim ao Lakers. Ele tava com médias de 25,9 pontos, 12 rebotes e 3,9 assistências antes de ir pro Lakers. E olha essa troca. Lakers recebe Anthony Davis por Lonzo Ball, Brandon Ingram, Josh Hart, escolhas de primeira rodada e direito de swap. Ou seja, direitos de trocar as rodadas dos dois times. Cara, sinceramente, essa foi a primeira que não é tão absurdo olhando hoje em dia. Brandon Ingram virou um bom jogador, Josh Hart virou um bom jogador e ainda tiveram escolhas de primeira rodada. Mas olhando pra época, era o melhor pivô da NBA e foi exatamente o que eu falei, irmão. Todas as vezes que você for analisar, são os melhores jogadores da NBA da época que decidem ir pro Lakers. E dessa vez foi mais uma vez uma dupla. Resultado, primeira temporada juntos, campeões da NBA. E aí, graças a Deus, eles ficaram uns anos na seca de jogadores bons. Anthony Davis não rendeu tanto quanto eles esperavam, teve muitas lesões. LeBron começou a ficar velho. E aí, o Mavericks fica maluco e decide trocar um punhado de jogadores ruins. Antes da NBA, Luka Doncic, que era MVP da Euroleague, campeão da Euroleague e jogava no Real Madrid. Quando entrou na NBA, nas suas primeiras 6 temporadas, ele teve média de 28 pontos, 8 rebotes e 8 assistências. O cara já tinha sido finalista da NBA, MVP das finais de conferência e tinha múltiplos ao NBA First Team. Pouquíssimos jogadores tiveram médias comparáveis à de Luka Doncic nos seus primeiros 27 anos. E aí, rapaziada, olha só, cara, eu quero entender como que funciona a cabeça dos jogadores, mano. Porque assim, ele era... Tudo bem que não foi culpa dele. Pra você ver como foi, né? O GM do Mavericks cheirou um pó e decidiu fazer a troca mais absurda da história, trocando o Luka pelo Anthony Davis, mais uma porrada de jogador. Mas assim, cara, me explica como funciona, cara. Porque assim, é sempre pro Lakers. Vocês já repararam? Essas trocas bizarras sempre acontecem pro Lakers. E essa é a mais bizarra pra mim. Olha que dado bizarro, irmão. Esses são todos os jogadores da NBA que passaram pelos Lakers e já ganharam algum MVP na carreira. Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, Shaquille O'Neal,
Kobe Bryant, LeBron James, Will Chamberlain, Steve Nash, Karl Malone e Russell Westbrook. Eles também tiveram o Luka Doncic, que pode ser um futuro MVP, e o Anthony Davis, que foi top 75. Mas assim, cara, olha que absurdo, viado. Quantos jogadores desde 1975 os caras já tiveram? Kareem, Magic, Shaq, Kobe, Luka e Anthony Davis. São jogadores, assim, fenomenais. E não são jogadores que foram pegos no fim da carreira. Não, cara. São jogadores que foram pegos, assim, no começo, cara. Jogadores que estavam no auge ou no começo da sua carreira, como o caso do Kobe Bryant, mano. Agora, eu não tô dizendo que existe uma conspiração bizarra entre a NBA e o Lakers, né? Mas toda vez que parece que o Lakers vai passar por anos de reconstrução, uma super estrela decide ir para um time quebrado. Mas eu vou deixar uma pergunta pra vocês. Vocês acham realmente que o Lakers é o time mais sortudo da NBA? Ou vocês acham que existe uma conspiração por trás do porquê eles são o queridinho da NBA? Lembra de comentar, se inscrever no canal, deixar o like no vídeo que ajuda muito, que a gente tá tentando crescer aqui na plataforma de vídeos longos. E simplesmente, Deus ama muito vocês. Fui!